Você abandonaria o conforto de casa, a segurança da família e qualquer garantia de estabilidade para viver entre lavadores de pratos mal pagos e mendigos que passam as noites em abrigos superlotados, sem privacidade, higiene e muitas vezes esperança? Eu nunca faria. Mas George Orwell era um sujeito curioso e bem mais corajoso que eu. Fez o que muitos chamariam de loucura para produzir um dos relatos mais inusitados sobre a pobreza no início do século XX. Na pior, em Paris e Londres. Nesse vídeo, vou explorar a história, conhecer as motivações do autor, entender o contexto social da época, como a obra foi recebida e por que continua tão interessante quase um século depois. George não nasceu Orwell. Seu nome verdadeiro era Eric Arthur Blair. Chegou a esse mundo em 25 de junho de 1903 em Motihari, na Índia, que na época fazia parte do Império Britânico. Coloquei um mapa na tela para você ter uma ideia do quão longe de casa a família Blair estava. Seu pai, Richard, ingressou em 1875 aos 18 anos no Indian Civil Service, mais especificamente no Indian Opium Department, órgão responsável por administrar a produção e o comércio do ópio cultivado na Índia e exportado para a China. Sua função específica era supervisionar o monopólio estatal britânico sobre a produção e venda do ópio. Esse comércio, embora polêmico e eticamente contestado já na época, era altamente lucrativo para o governo britânico. Esse trabalho oferecia a jovens britânicos de classe média oportunidades de carreira e segurança econômica fora da metrópole. Em 1904, a esposa Aida retorna à Inglaterra com o pequeno Eric e a filha mais velha, um arranjo comum em famílias coloniais. Preferir uma educação à moda inglesa dos filhos, com a esposa preservando as relações sociais da família na metrópole. Havia ainda as preocupações com a saúde das crianças. Muitos médicos recomendavam que não fossem criadas nas colônias, pois o clima tropical e o risco de doenças eram considerados muito perigosos. Richard só volta definitivamente à Inglaterra em 1912, quando Eric já está com 9 anos. A ausência do pai durante a infância deixou marcas sutis mais importantes. Estudiosos veem nisso um dos fatores que moldaram seu temperamento e sua crítica social. A relação entre pai e filho era reservada e fria. Richard era o típico funcionário colonial, rígido, conservador, o que contrastava com a personalidade de Eric, que inclusive nunca falou dele com afeto em seus escritos. Ao contrário, muitas vezes o mencionava como uma figura apagada, quase estranha. Apesar do sacrifício da vida apartada, sua família vivia modestamente e não tinha riqueza para manter um padrão próximo das classes superiores. Graças a bolsas de estudo e à reputação social mínima que os Blairs possuíam, Eric pôde estudar em colégios de elite na Inglaterra, como o internato St. Cyprian's, onde ingressou em 1911 aos 8 anos de idade, e depois o Eton College, que frequentou de 1917 a 1921. Transitar no ambiente dos bem-nascidos escancarou o contraste. Convivia com os filhos da aristocracia e da alta burguesia sem condições de acompanhar o mesmo estilo de vida, experiência que o marcou. No internato, essa atmosfera era particularmente pesada e muito pior que em Eton. Eric sofreu bullying por suas roupas menos elegantes e pelo fato de estar na escola graças a uma bolsa de estudos parcial. Era excluído das brincadeiras e círculos sociais dos meninos mais ricos. Colegas insinuavam que ele era inferior por causa de sua condição econômica. Os adultos da escola alimentavam esse ambiente. Orwell menciona como a diretora, por exemplo, fazia comentários depreciativos sobre os alunos que não tinham dinheiro ou não se destacavam. Esse contato precoce com desigualdades e abusos o ajudou a formar a visão crítica sobre a sociedade, a autoridade e as estruturas de poder. Repetindo os passos do pai, entre 1922 e 1927, serviu como policial na Birmânia, hoje Mianmar, então parte do Império Britânico. A experiência lhe trouxe prestígio, boa remuneração, mas também um profundo desconforto com a opressão colonial. Começou a perceber que seu trabalho o colocava do lado de um regime que, para manter a ordem, exigia que seus oficiais agissem com brutalidade e desprezo pela população local. Uma parte dessa experiência é contada em Dentro da Baleia e Outros Ensaios, que tem vídeo aqui no canal. Deixarei link no box. A filósofa Hannah Arendt, na parte 2 de Origens do Totalitarismo, que é dedicada ao imperialismo surgido em 1884 a partir do colonialismo,
descreve e analisa a presença do Império Britânico na África e na Ásia, conectando-o ao surgimento do totalitarismo. O desconforto do policial Eric Blair, registrado nos ensaios Matar um Elefante e Enforcamento, é um aspecto do fenômeno complexo dissecado por Hannah. Ela observou que sempre que um Estado-nação agia como conquistador, despertava a consciência nacional e o desejo de soberania do povo conquistado. E quando impunha suas leis e costumes a um povo que considerasse bárbaro, ignorava os valores e anseios deste povo. No caso britânico, a coroa permitiu que os povos conquistados mantivessem sua cultura, religião e lei, mas isso não impediu o surgimento da consciência nacional clamando por independência, apenas retardou o processo. A presença de administradores locais, incumbidos de lidar com a população atrasada, reforçava uma percepção aversiva. E para manter a ordem, garantir a proteção dos investimentos dos banqueiros e empresários da metrópole, o governo precisou exportar força. Disso decorre a primeira consequência da exportação de poder. Os instrumentos da violência do Estado, polícia e exército, foram apartados do Estado-mãe e promovidos à posição de representantes nacionais em países fracos ou não civilizados. Hannah percebeu que em regiões atrasadas ou sem organização política, onde a violência era mais comum que em qualquer país europeu, as chamadas leis do capitalismo tinham permissão para criar novas realidades. Os administradores da violência, empregados pelo Estado, logo formaram uma nova classe dentro das nações e, embora seu campo de atividade fosse tão distante do país de origem, eles chegavam a exercer importante influência no corpo político doméstico. Como não passavam realmente de funcionários da violência, só podiam pensar em termos de política de força. Não descarto que o sensível policial Eric Blair tenha captado o que era o poder político por meio da violência e decidiu não fazer parte daquilo. Orwell já sabia que queria ser escritor. Pede demissão em 1927, volta à Inglaterra, fica um tempo com a família em Southwold e no ano seguinte muda para Paris. A cidade, na época, estava repleta de escritores, artistas e intelectuais de vários países. Havia o fascínio pela Paris da geração perdida. Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Gertrude Stein e James Joyce estavam ou tinham passado por lá. Para um aspirante a escritor, estar nesse ambiente parecia inspirador e legitimador. Do mais, havia uma crença entre jovens escritores da época de que para virar artista era preciso passar fome em Paris, conviver com artistas boêmios e observar a vida nas ruas. Orwell se lançou nessa experiência de forma quase deliberada, como parte de sua formação literária. Outro atrativo da cidade era o custo de vida mais baixo. Com a libra esterlina forte, o inglês podia viver ali modestamente gastando pouco, principalmente nos bairros mais pobres. Isso significava que ele poderia se sustentar com trabalhos temporários e dedicar o resto do tempo à escrita. Por fim, havia o distanciamento da família e da vida britânica. O jovem Eric queria se libertar das pressões sociais e familiares, especialmente do meio de classe média de onde vinha, que esperava dele uma carreira respeitável. Paris oferecia anonimato e liberdade para experimentar outro estilo de vida. Para tanto, Orwell traçou um plano bastante simples: sobreviver dando aulas de inglês e escrevendo artigos. Mas sabe como é. Orwell levou uma vida modesta por cerca de 1 ano e meio na cidade, quando percebeu que estava com pouco dinheiro e as aulas de inglês que dava não rendiam o suficiente para permanecer na rua Cockdoor, onde estavam os hotéis e pensões baratas para estrangeiros. Nessa hora, decidiu procurar um emprego para complementar a renda. Até esse ponto, o leitor de Napier, em Paris e Londres, verifica que viver com simplicidade foi uma escolha consciente de Orwell. Viver na miséria, o que acontece adiante, é uma combinação de má sorte, imprevidência e ingenuidade. Sua situação financeira já era periclitante e fica ainda mais crítica. O italiano se hospeda por 1 semana na mesma pensão que ele e na surdina vai fazendo cópias das chaves dos quartos. Antes de partir, furta todos os hóspedes, inclusive Orwell. É aqui que começa, por imposição do destino, o verdadeiro sufoco. Não lhe restou escolha a não ser conseguir qualquer trabalho para não passar fome. Essa nova realidade, onde falta até o indispensável para viver, transforma a pessoa. Foi bastante revelador para mim aprender com ele o que alguém é capaz de fazer, ao que se sujeita para conseguir um pouco de comida. O trecho a seguir
extraído do capítulo 3 de Na Pior em Paris e Londres, mostra como Orwell encarou a repentina mudança de realidade. Abre aspas. Esse primeiro contato com a pobreza é curioso. Você pensou muito sobre a pobreza. E ela é a coisa de que você mais teve medo durante toda a vida. O que você sabia que aconteceria mais cedo ou mais tarde, ela é prosaica e completamente diferente. Você pensava que seria bem simples. É extremamente complicada. Pensava que seria terrível? É só esquálida e tediosa. É a peculiar baixeza da pobreza que você descobre primeiro. As mudanças que promovem você, a mesquinharia complicada, a economia de migalhas. Fecha aspas. Até o final do capítulo, ele conta o quanto a pobreza torna a pessoa mesquinha e mentirosa em nome de manter as aparências. Nas 3 semanas que se seguiram, ele registra como foi o primeiro contato com a escassez. Abre aspas. Essas 3 semanas foram minguadas e incômodas e ia piorar, porque em breve venceria o aluguel. Mesmo assim, as coisas não eram nem um quarto de quanto eu esperava que fossem ruins. Porque, quando você enfrenta a pobreza, você descobre o tédio, as pequenas complicações e o começo da fome, mas também descobre a grande característica redentora da pobreza. Ela aniquila o futuro. Dentro de certos limites, quanto menos dinheiro você tem, menos você se preocupa. Quando tem 100 francos, você fica propenso ao mais terrível pânico. Quando só tem 3 francos, fica indiferente, porque 3 francos garantem a alimentação até o dia seguinte, e você não pode pensar além disso. Fecha aspas. Foi assim que Orwell adentrou o universo dos plongueurs, lavadores de pratos que trabalhavam nos hotéis e restaurantes. Mas antes, conhece o russo Boris numa loja de penhores. É Boris quem dá dicas sobre empregos por temporada em hotéis. Quando ficou sem dinheiro para a pensão e já passando fome, procura o novo amigo. O carismático Boris, um veterano que sonhava abrir seu próprio restaurante, é inspirado em mais de uma pessoa real. As passagens com ele trazem alívio ao fastidioso trabalhar até desmaiar. Ele é romântico, otimista, tem um senso de humor notável. Essa e outras amizades eram efêmeras, mas intensas. Orwell as registrou sem recorrer a pieguismo nem romantização. É uma escrita simples, penso que mais em virtude do tipo de história e da pouca experiência como escritor, que estava naquele processo de encontrar a própria voz. Mas um atributo pelo qual tenho Orwell em altíssima conta já estava ali, a honestidade. Tudo que li dele até aqui preserva essa marca. Boris e Orwell enfrentam 3 semanas de puro sufoco procurando trabalho, período em que George vive o aperto da fome constante. Ele diz, abre aspas, a fome reduz o indivíduo a uma condição de fraqueza e total ausência de inteligência, mais parecida com as consequências de uma forte gripe que qualquer outra coisa. A inércia completa é a minha principal lembrança da fome. Fecha aspas. Por fim, consegue emprego de plongueiro no Hotel 10, onde as condições de trabalho eram brutais. Jornadas de 12 a 15 horas por dia, calor sufocante, ambiente úmido, cheiro nauseante e gritaria sem fim. Orwell conta que é um trabalho essencialmente braçal, exaustivo, que não exige habilidade, apenas resistência. Conclui que é uma atividade sem perspectiva. A pessoa trabalha tanto, ganha tão pouco, que não tem a menor condição de se educar para aspirar ao melhor. O auge da ascensão profissional de um plongueiro é ser vigia noturno. Ele observou que, mesmo numa posição tão inferior, o lavador de pratos tinha seus brios. Ele diz, abre aspas, é o orgulho do burro de carga, homem que cumpre a tarefa, seja qual for a quantidade de trabalho. Nesse nível, a simples capacidade de continuar trabalhando como um boi é praticamente a única virtude possível de alcançar. Fecha aspas. Aprendeu que todo plongueiro queria ser conhecido como alguém que executava tarefas consideradas impossíveis. Minha impressão foi que, numa atividade tão subvalorizada, a única maneira de obter o mínimo de reconhecimento era dar um jeito no que parecia irrealizável e fazer uma reputação em cima disso. Naquele período, Orwell dormia em um quarto minúsculo, mal iluminado, com paredes úmidas e infestadas, onde literalmente apagava após a jornada exaustiva. George revela que o trabalho naquele hotel o ensinou o verdadeiro valor do sono, tanto que numa madrugada ocorreu um assassinato bem embaixo da sua janela. Ele acordou, viu a vítima caída e 3 homens em fuga. Volta a dormir na sequência. Ao final de 1929, Orwell adoece seriamente, provavelmente de pneumonia, o que o impede de trabalhar nos restaurantes, sua principal fonte de renda.
Para piorar, a Grande Depressão estava começando e já afetava empregos temporários, inclusive em Paris. Somado a isso, havia o fato de, apesar de ter escrito muito, quase nada foi publicado. Com a saúde debilitada e sem perspectivas, volta à casa dos pais na Inglaterra no início de 1930, onde permanece se recuperando até o verão, tempo em que faz trabalhos ocasionais e escreve. Poderia ter ficado ali, mas tinha outro plano. Um pequeno parêntese. Creio que, por preferência literária, Orwell registrou a transição Paris-Londres de maneira diferente. Aqui você tem os fatos tais como ocorreram. No livro, o jeito como ele preferiu contar a história. No outono, começa a passar temporadas em Londres, hospedando-se em albergues baratos para observar e conviver com mendigos. Em 1931, intensifica a imersão nesse mundo, viajando como andarilho pelo interior da Inglaterra. Queria entender como funcionava o sistema de assistência aos pobres e o dia a dia de quem não tinha endereço fixo. Essa segunda parte da experiência foi, portanto, pesquisa social. Entendendo a pobreza na França e na Inglaterra. A França foi severamente afetada pelo crash de 1929. Parte da indústria do país estava voltada a bens de luxo, que perdeu mercado com a crise. Os setores de moda e alta costura, joalheria e relojoaria, perfumes e cosméticos, cristalaria e porcelana fina foram duramente atingidos. A demanda caiu bruscamente, levando à demissão de trabalhadores e ao fechamento de ateliês e oficinas. A agricultura sofreu com a desvalorização dos produtos e o endividamento dos pequenos produtores, afetando o abastecimento e os preços dos alimentos. Nas grandes cidades como Paris, trabalhadores estrangeiros competiam com franceses por empregos mal pagos, aumentando as tensões sociais. O subemprego tornou-se uma realidade, contexto descrito por Orwell e Napier. Havia ainda o elevado custo de vida para a população empobrecida. Uma coisa é ser expatriado com reserva em moeda forte, como foi o caso de Orwell no começo da jornada. Outra é ganhar uma ninharia na moeda local ou, pior, estar desempregado sem um sistema de seguro-desemprego. Na época existiam algumas caixas de auxílio ligadas a sindicatos ou categorias profissionais que ofereciam pequenas indenizações, mas cobriam apenas quem já era membro e contribuições regulares. Trabalhadores eventuais, domésticos e imigrantes, que formavam grande parte dos pobres de Paris, ficavam desassistidos. A caridade privada, de igrejas, ordens religiosas, associações filantrópicas, era fundamental para quem não tinha família ou rede de apoio. Existia ajuda estatal em casos extremos, mas era municipal ou departamental. Muitas vezes, a ajuda vinha em forma de tickets de pão, carvão ou refeições em cantinas municipais, insuficientes para garantir subsistência. Na França, mendigos eram frequentemente presos se fossem considerados perturbadores da ordem pública. Na Inglaterra, as coisas eram ainda mais complexas. Terminada a Primeira Guerra Mundial, a Grã-Bretanha enfrentou uma transição difícil da economia de guerra para a paz. Tinha dívidas externas enormes, especialmente com os Estados Unidos, que assumiu aos poucos um protagonismo no cenário mundial que até então era exclusivo dos britânicos, e suas indústrias tradicionais, carvão, têxtil, siderurgia e construção naval, estavam em declínio diante da concorrência internacional. O desemprego já era alto nos anos 1920, mesmo antes da Grande Depressão. O crash da Bolsa de Nova York repercutiu fortemente na Inglaterra, reduzindo exportações e agravando o desemprego. O padrão ouro, restaurado em 1925 por Winston Churchill, tornou a libra esterlina artificialmente valorizada, prejudicando as exportações e aprofundando a recessão. Em 1931, o Reino Unido abandonou o padrão ouro, o que ajudou a recuperar parte da competitividade, mas a crise social já era severa. Em Londres, a assistência social se baseava na Lei dos Pobres, que oferecia ajuda apenas em troca de trabalho forçado ou abrigo em condições degradantes. A fome, as roupas esfarrapadas e a instabilidade eram realidade cotidiana para a população sem emprego fixo. Para se virar, os mendigos faziam bicos como carregar bagagens, vender fósforos, catar bitucas de cigarro. Mas o que era a Lei dos Pobres? A Poor Law surge no século XVI como resposta ao aumento de mendigos e vagabundos após a dissolução dos mosteiros que antes prestavam assistência a essas pessoas por Henrique VIII, que confiscou o patrimônio da Igreja Católica entre 1536 e 1541. Essa lei passou por alterações em 1601, recebendo o nome de Elizabethan Poor Law. Nela ficou estabelecido que cada paróquia tinha responsabilidade de cuidar dos pobres locais. Foi reformada em 1834 para organizar o sistema de assistência em bases nacionais, calcada em 3 pilares. 1. Princípio da menor elegibilidade.
A ajuda só deveria ser dada em condições piores do que as do trabalhador mais pobre empregado. 2. Casas de trabalho. Assistência apenas dentro de instituições onde os pobres viviam sob disciplina rígida e trabalho forçado. 3. Desestímulo à dependência. A ideia era evitar que os pobres se acomodassem ao receber ajuda. Na época em que Orwell viveu nas ruas, as casas de trabalho, ou workhouses, ainda existiam, mas também havia os casual wards, popularmente conhecidas como spikes, dormitórios improvisados para mendigos itinerantes. Neles, as pessoas recebiam um prato de comida e um lugar para dormir, mas no dia seguinte tinham que fazer trabalhos degradantes, como desfibrar cordas de navio ou quebrar pedras. Não era permitido permanecer por mais de uma noite seguida. O sistema obrigava os pobres a vagar de albergue em albergue. Se o pobre fosse acusado de vadiagem, mendicância ilegal ou fraude contra a poor law, como receber ajuda em mais de uma paróquia, podia ser levado aos tribunais locais. A punição incluía prisão curta com trabalhos forçados. As leis contra a vadiagem, ainda vigentes, eram aplicadas em paralelo à poor law. O sistema só foi oficialmente abolido em 1948 com a criação do Sistema Nacional de Saúde e do Estado de Bem-Estar Social Britânico, inspirados no relatório Beveridge, de 1942. Do ponto de vista psicológico, Na Pior em Paris e Londres, mostra a pobreza em duas vivências bastante distintas. Na Cidade Luz, o trabalho ainda confere um mínimo de dignidade e a experiência no geral pode ser classificada como uma aventura. Há trabalho duro, fome, perrengues, mas também há riso, embriaguez, contato com outras culturas e solidariedade. Em Londres, a mendicância dissolve a dignidade completamente. É uma experiência deprimente e degradante. Na etapa francesa, Orwell descreve uma pobreza de exaustão, servidão e humilhação, mas com resquícios de esperança. É um estrangeiro inserido numa comunidade que se apoia, ajuda a procurar trabalho, divide o quarto sujo e o último naco de pão. O trabalho nas cozinhas é pesado, repetitivo e sem prestígio. Ele percebe que os funcionários são tratados como peças descartáveis. O ritmo exaustivo e a extensa jornada em ambiente claustrofóbico impedem o trabalhador de pensar ou ter vida própria. Isso gera uma percepção de aprisionamento. A pessoa se torna quase uma máquina. Há traços de alienação e perda de dignidade. Mesmo assim, Paris oferece a ilusão do ascender socialmente. Há quem sonhe em subir no mundo da gastronomia ou arranjar outro emprego. Em Londres, Orwell vai mais fundo no que é ser miserável. Nos albergues, vê que os pobres são tratados como números. Filas, regras, horários rígidos e zero privacidade. Até o banho acontece em espaço coletivo. Ele fala sobre isso no trecho a seguir. Abre aspas. Tudo o que se podia fazer era entrar na fila, obedecer às regras rígidas e esperar. Não havia espaço para escolhas nem para privacidade. Cada homem era apenas um número, uma sombra, entre outras sombras. Fecha aspas. Ao contrário de Paris, onde ainda havia um emprego, em Londres ele sente a falta de perspectiva. Os mendigos circulam de abrigo em abrigo, sem saída real. Ele diz, abre aspas, eu me sentia completamente inútil. Diferente do trabalho de Paris, onde se podia ao menos ser útil na cozinha, aqui não havia nada que fizesse sentido, nada que deixasse a vida digna de ser vivida. Fecha aspas. Apesar da miséria compartilhada, constata que cada mendigo está isolado em sua luta. A solidariedade existe em momentos pontuais, mas predomina a solidão psicológica, conforme é registrado aqui. Abre aspas. Mesmo entre os muitos homens reunidos, todos pareciam isolados em seu próprio desespero. A solidariedade era rara e a sensação de abandono se espalhava como uma sombra sobre todos nós. Fecha aspas. A pobreza em Londres também vinha marcada pelo peso moral. O mendigo era visto como alguém fracassado ou preguiçoso, gerando culpa internalizada. No trecho a seguir, ele relata isso com um tom de amargura. Abre aspas. Os ingleses pobres eram tratados como se fossem culpados de sua própria miséria. Havia sempre a suspeita de preguiça, de fraqueza de caráter. Ninguém se importava de verdade, e o pouco cuidado que existia vinha com desprezo. Fecha aspas. Essa miséria em casa foi um choque brutal para Orwell. Em Paris, a pobreza era estrangeira, podia ser relativizada como experiência em outro país. Mas em Londres, a miséria não era dos outros, era de ingleses iguais a eles, filhos do mesmo país, falando a mesma língua. Isso tornava o impacto mais doloroso. Não era apenas observar um problema social, era sentir que o tecido moral da Inglaterra estava falhando com seus próprios cidadãos.
Pior, o filho de uma cultura que exaltava os valores da justiça, fair play, dignidade, do país que tinha orgulho da sua história e feitos civilizacionais, deixava seus próprios filhos dormirem em filas de albergues sujos. O que ele esperava como cuidado do Estado ou solidariedade social estava ausente. Orwell também constatou que o inglês pobre não recebe respeito, mas suspeita. A sociedade via os mendigos como vagabundos, como se sua condição fosse uma escolha deliberada. Para ele, até então acostumado à ideia de que o valor individual vem do caráter e do esforço, era chocante ver compatriotas tratados como resíduos humanos. Mas a família de Orwell, como reagiu? Quando o jovem Eric Blair deixou o emprego de policial na Birmânia disposto a ser escritor, sua família entrou em pânico. A brasileira Mabel Fierce, amante mecenas de Orwell, conta que, quando abandonou o emprego na Birmânia, seu pai se decepcionou muito. Um filho incapaz de ganhar dinheiro, segundo a antiga concepção do Sr. Blair, não era um filho adequado. Para os Blair, a experiência foi motivo de preocupação e constrangimento. Eles não entendiam por que um jovem educado em boas escolas escolheria viver como indigente. Na mentalidade da época, era algo que manchava a reputação familiar. Para não envergonhar sua família e desejoso de apresentar uma imagem profissional respeitável, assinou a obra com o pseudônimo de George Orwell, nome de um rio e de uma vila próxima a Cambridge. Publicado em 1933, Na Pior em Paris e Londres, foi o primeiro livro de Orwell. Recebeu elogios pela autenticidade e pelo estilo direto, mas não foi um sucesso de vendas imediato. Quem ouve não tem ideia o parto que foi conseguir uma editora. O início da carreira literária de Orwell foi puro percalço. O escritor enviou os originais de Na Pior para ninguém mais, ninguém menos que T.S. Eliot, então editor da Faber & Faber, uma das editoras literárias mais prestigiadas do Reino Unido e ainda em atividade. Eliot, quando rejeitou o texto, escreveu a Orwell: "É muito interessante, mas lamentavelmente não me parece adequado para a publicação." Desanimado, Orwell entregou o original datilografado a Mabel Fierce e pediu que o queimasse. Mabel fingiu que não ouviu e procurou o agente literário Leonard Moore e obrigou-o a ler o texto, apesar da relutância do cara. Ele insistia que ninguém conhecia George, mas graças à insistência de Mabel, ele leu e apreciou as histórias, ou pelo menos avaliou que tinham um valor comercial. Influente, Leonard ofereceu o livro ao editor Victor Gollancz. Este decidiu publicar Na Pior em Paris e Londres, mas, contrariando o autor, cortou cenas que considerava obscenas, blasfemas e difamatórias e trocou nomes de pessoas. Eram menos cortes morais e mais obediência às rigorosas leis anti-calúnia da Inglaterra. Com uma modesta primeira tiragem de 1.500 exemplares, Na Pior atraiu curiosidade sobre o novo autor que parecia conhecer tão bem a miséria. Alguns críticos reconheceram o valor do retrato cru da pobreza. Embora não tenha sido um sucesso de público, Na Pior deu a Orwell acesso ao círculo literário da esquerda inglesa, aproximando-o de editores intelectuais preocupados com a questão social. Com o prestígio que Orwell conquistou depois em A Revolução dos Bichos, em 1984, Na Pior em Paris e Londres passou a ser visto como uma obra fundadora, onde se revelou o olhar social crítico que atravessaria toda a sua produção. Mas o que eu achei de Na Pior em Paris e Londres? Meu ouvinte, meu contato com a obra de Orwell se deu na seguinte ordem. Primeiro, A Revolução dos Bichos. Segundo, Um Pouco de Ar, por favor. Terceiro, Dentro da Baleia e Outros Ensaios. Nestes livros, encontrei o autor nas versões ensaísta, crítico literário, novelista e romancista, o que eu achei um luxo de versatilidade e tirocínio na arte da escrita. Na Pior foi o quarto da minha lista, apesar de ser o primeiro que Orwell escreveu. Na Pior registra uma experiência complexa em linguagem simples e direta numa abordagem pouco reflexiva. Penso que Orwell poderia ter refinado o testemunho, por exemplo, avaliando distinções e similaridades no que enfrentou em Paris e Londres, acrescentando o porquê de não ter conseguido se firmar como escritor ou jornalista na França, ou mesmo explorar os impactos espirituais da situação degradante. Talvez a pouca bagagem seja responsável por pontos tão importantes ficarem inexplorados. Um texto mais simples resultou num híbrido bem esquisito de reportagem e autobiografia com 2 dedos de ficção. Mesmo um pouco contrafeita, suspeitei que, se empreendesse uma análise mais profunda, conseguiria tirar algum tesouro de Na Pior, além da óbvia aprendizagem à distância sobre a pobreza no primeiro mundo durante o entreguerras. E mais,
Quem é habituê do canal sabe que a vida e a produção intelectual de cada autor são universos indissociáveis. A biografia ressoa na arte. Sei que se garimpar, remover camadas de terra e talvez detritos, posso encontrar algum tesouro. E na pior, o garimpo faz total diferença na compreensão das motivações do escritor para viver a experiência. Em Paris, o sonho da vida literária converteu-se na realidade da vida marginal. O que passou em Londres é fruto de uma decisão consciente de entender a pobreza. São situações complementares. Em Paris, Orwell foi um pobre expatriado que encontrou guarida na comunidade de estrangeiros na mesma situação. Em Londres, experimentou um desamparo indigno, humilhante. Para mim, essa investigação está intimamente ligada às experiências da infância no internato e depois em Eton, anos do marcante estranhamento provocado pela imposição do convívio cotidiano entre classes distintas. Antes da escola, o pequeno Eric era filho de uma família de classe média baixa respeitável. Na escola, ele sempre era o inferior, apesar de ótimo aluno. Por isso ele se identifica com os outros pobres. Nos colégios, Orwell viveu o estigma de não pertencer à elite. Em Paris e Londres, o sentimento de exclusão retorna de forma radical. Agora ele é colocado entre os descartados. A atenção que ele dá ao tratamento social dos pobres, não apenas a fome ou o frio, mas a maneira como são vistos e estigmatizados, vem diretamente dessa experiência juvenil de sentir-se menor na hierarquia social. Vou além. A forma como escolhe viver a pobreza em Londres é mais que curiosidade, mais que pesquisa para um livro. Na minha opinião, está ligada não só ao período em que estudou nos colégios da elite, mas também ao tempo em que foi policial na Índia. O policial Blair tinha prestígio e autoridade, um tipo de poder do qual o pequeno Eric de St. Cyprian foi vítima em alguma medida. Quando, digamos, sentou-se na cadeira do poder e a posição se inverteu, Orwell entendeu que aquele não era o seu lugar. Foi a confirmação de que devia mudar de rumo, viver da escrita. O perrengue de Paris despertou o incômodo que o levou a investigar a questão em casa para confrontar duas experiências marcantes. A do menino impotente e a do homem de autoridade, cidadão do império num país distante, atrasado e cheio de pobres. Acho que todo esse processo ajudou Orwell a entender a si mesmo. Para mim, é o diamante escondido em Napier, em Paris e Londres. E aí? O que achou do conteúdo? Se ficou até aqui, por que não curtir e compartilhar? Ah, considere se inscrever também. É de graça e não dói nada.